Olá, hoje vamos falar de 2 Timóteo, viver com fidelidade e coragem. 2 Timóteo é uma carta espiritual do apóstolo Timóteo, dedicada à causa de Cristo. Suas palavras desafiam os cristãos a viverem com fidelidade e coragem. O capítulo 3 que você vai ver, 2 Timóteo, contém ensinamentos e conselhos para cristãos da época e para nós também. E você vai ver também no capítulo 4, Timóteo fala da necessidade de pregar a palavra e de estar preparado para enfrentar os desafios do nosso tempo. Quer saber mais? Fique aí porque o momento de fé já está começando. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Você está no programa Momento de Fé. E aqui, como eu sempre digo, nós aprendemos sempre juntos. Tá certo? Hoje tem uma palavra muito maravilhosa, que é 2 Timóteo. Vai abrindo sua Bíblia aí, que nós vamos falar. Ele vai nos ensinar muitas coisas hoje, tá? Mas, antes de eu começar este programa, eu queria passar um vídeo para você e eu queria que você prestasse atenção na ira de Jesus contra esses falsos profetas de hoje. Eu já falei isso aí em alguns programas passados sobre falsos profetas, porque a própria Bíblia, no caso, ela fala muito sobre isso. Cuidados com os falsos profetas, para que vocês não sejam enganados. A Bíblia fala isso daí. Eu já falei em vários programas isso aí, já mostrei até em animações, né? E hoje nós vamos ver a ira de Jesus, nesse vídeo você vai ver, com um falso profeta. Ele mostrando aí um falso profeta, um vídeo e Jesus, com a braveza dele aí falando sobre essa gente que ganha muito dinheiro, fortunas e milhões, em troca do nome dele. E as pessoas que ficam ouvindo esses falsos profetas, eles ficam lá simplesmente ouvindo aquilo que eles querem ouvir. Então esse falso profeta, ele acaba falando o que você, né, no caso, que está lá, quer ouvir. Não é a palavra de Jesus, é o que você quer ouvir. Isso é um falso profeta. Ele tem que estar lá e pregar a palavra e falar o que Jesus está mandando ele falar, e não falar o que você quer ouvir. Tá bom? Nós vamos dar uma olhadinha no vídeo aí, eu já volto então para a gente entrar com a palavra. Direção, roda o vídeo aí para mim, por gentileza. Malditos escrivãos e fariseus, todos hipócritas, por impedirem a entrada dos homens no reino dos céus. Vocês todos não entram, nem deixam os outros entrarem, guias cegos. Vocês mentem diante das leis e violam o coração das leis. Justiça, piedade, boa fé. Vocês são como sepulcros imaculados, todos limpos e belos por fora, mas por dentro repletos de ossos de mortos e de corrupção. Bem-aventurados aqueles que vêm em nome do Senhor, porque eu e meu Pai somos apenas um. Viram aí? O que o Senhor faz? A braveza dele? Você sabe que isso existe muito hoje, 90% aí, vamos dizer, né? Não generalizando, mas 90% aí hoje é tudo falso profeta, você vê? Ostentação do dízimo. O cara chega com carro importado. Jesus pregava debaixo de uma figueira, de uma árvore, de chinelo, o dono desse mundo aqui. E o cidadão lá chega de carro importado para falar o que você quer ouvir, e não aquilo que tem que ser pregado. É difícil, mas temos que encarar isso aí. A Bíblia fala sobre isso aí. Cuidado com os falsos profetas, não se deixe enganar por eles. Tá? Então tá aí
um falso profeta para você. Esse cidadão aí não é pastor, não é nada. Para mim não é nada, um cidadão desse. Ele usa o nome de Jesus para ganhar dinheiro. Bom, abra sua Bíblia aí, vai aparecer para você aqui do lado, 2 Timóteo, vamos no capítulo 3, nós vamos de 3 a 4 aí, como está aí. Tá? Vamos começar no 3 então. Os últimos dias. Lembre disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, olha isso aí, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião. Olha, eu acho que isso nos dias de hoje já está acontecendo, tá? Eu acho que tudo que a Bíblia está falando aqui já está acontecendo, com certeza. E você já deve ter visto isso aí, você deve ser uma prova viva disso que está acontecendo. Avarento, egoísta, acabou o amor, vaidosos, aquela coisa toda. E outra, não tem respeito mais pela religião. Agora foi lançada uma lei aí que os deputados fizeram, que no carnaval agora, quem brincar com a figura de Jesus está preso, é cana. Porque em todos os carnavais aí, dessa festa do demônio, que eu chamo dessa maneira, tá? Se você não concordar, desculpe, mas no meu modo de ver é festa do demônio. As pessoas estão sempre brincando com a imagem de Cristo. As pessoas não têm mais respeito. Então está aqui Timóteo 3 falando, 2 Timóteo 3 falando aqui, ó, não terão respeito pela religião. Então você percebe hoje que nos carnavais aí de rua, Sambódromo, São Paulo, Rio de Janeiro e outras cidades, que as pessoas não têm mais respeito com Cristo, tá? Eu lembro aí uns carnavais antigos que o demônio arrastava Jesus pela apoteose ali. É o fim do mundo isso. Então agora já existe uma lei, e essa lei já foi assinada, que quem entrar em qualquer ala de carnaval brincando com a imagem de Jesus vai ser imediatamente preso, sem fiança. Foi a melhor lei que já fizeram, porque com Cristo não se brinca, e muito menos com a palavra. Bom, seguindo aí então. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Olha isso aí, olha o que a Bíblia está falando. Fique longe dessa gente, é o conselho de Timóteo aqui. Então preste bem atenção. Parecerão ser seguidores da nossa religião, são falsos, tá? Porque eles falam que seguem, mas não fazem absolutamente nada. Mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente, a Bíblia está te falando aí. Se você conhece gente assim, no programa passado eu falei sobre ali as missões, tem que andar junto com a fé. Então está aqui. As ações negarão o verdadeiro poder dela. Então a própria ação da pessoa vai negar tudo que ela está fazendo. Alguns deles entram nas casas e conseguem dominar mulheres fracas que estão cheias de pecados e que são levadas por todo tipo de desejos. São mulheres que estão sempre tentando aprender, mas nunca chegam a conhecer a verdade. Assim como Janes e Jambres foram contra Moisés, assim também esses homens são contra a verdade. Eles perdem o juízo e fracassam na fé. Mas não irão longe, pois todos verão como eles são tolos. Foi isso que aconteceu com Janes e Jambres. Seguindo agora, avisos e conselhos. Mas
Você tem seguido os meus ensinamentos, a minha maneira de agir e o propósito que tenho na minha vida. E tem seguido também a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Seguindo no 11, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Você sabe tudo o que me aconteceu nas cidades de Antioquia e Icônio e de Listra. Que terríveis perseguições eu sofri. Ele sofreu também perseguições, porém o Senhor me livrou de todas elas. Seguindo no 12, olha agora aí. Todos os que querem viver a vida cristã unidos com Cristo Jesus serão perseguidos. Já começou a perseguição. Eu não sei você aí, se você está distraído, catando mosca, olhando para cima e o tempo está passando. Nós cristãos, ou você que é cristão, já estamos sendo perseguidos. Se vocês não perceberam, é só darem uma olhada nos noticiários internacionais. Existem países que, se você entrar com uma Bíblia, você é preso, e outros países, como a Coreia, você é morto. Isso é uma perseguição a cristãos. Tá? Existem muitos países aí que, se você pesquisar, você não pode mais entrar com Bíblia, você não pode falar de Cristo. Então a Bíblia está falando aqui. Olha que livro atualizado. Eu não conheço livro melhor e mais atualizado do que a Bíblia. Olha quanto tempo foi escrito esse livro. E olha o que ele está falando aqui. Todos os que querem viver a vida cristã unidos com Cristo Jesus serão perseguidos. Seguindo no 13, porém as pessoas más e fingidas irão de mal a pior, enganando e sendo enganadas. Isso acontece muito hoje também. As pessoas estão enganando umas às outras, mas também são enganadas. O mundo, no meu ponto de vista, no meu modo de ver, o mundo já é do maligno. Ele já está aqui nesse mundo tomando conta. Por isso essa maldição toda, essa praga toda que está andando por esse mundo aqui. Não tem mais amor, só ódio, vingança, morte. Tudo esfriou do ser humano. Ninguém mais olha para o irmão com amor. Todo mundo olha para o próprio umbigo. Então a Bíblia fala muito disso daí. E realmente já está começando a acontecer. Fora outras coisas que ela fala que vai acontecer, que se você não acredita, é bom você olhar para os lados. Terremoto, guerra, fome, vulcão, incêndios, a Califórnia aí, que eu mostrei há uns 2 programas aí. O incêndio de Los Angeles, olha o que está acontecendo. Então muitas coisas que a Bíblia está falando já está acontecendo. Você que é um cristão já deve estar percebendo isso daí. Cabe a mim orientar a você. E cabe a mim também chamar a sua atenção se você não é um cristão. Entregue sua vida a Cristo, porque o tempo está terminando. E ele mesmo fala na literatura da Bíblia aqui, haverá um tempo que você não me achará mais. Procure-me enquanto ainda há tempo. Seguindo no 14. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. E desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Olha isso aí. Seguindo no 17 e último do capítulo 3, e isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Vamos passar para o capítulo 4, versículo 1. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos,
tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos, eu ordeno a você com toda firmeza o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja o tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência. Olha aqui, pregue a mensagem e insista. Também já falei isso aí em alguns programas anteriores. Eu não sei se você lembra quando eu disse: se você conhece a mensagem e você não passa para o irmão que é preciso passar, você está pecando. Então a Bíblia está falando aqui: pregue a mensagem e insista em anunciá-la. Você tem que anunciar a mensagem de Cristo. Você aí que está me ouvindo, está me vendo, se você tem o conhecimento da Bíblia, você tem por obrigação, como eu falei no programa anterior, você tem obrigação de passar essa mensagem para quem não tem um conhecimento profundo. Então a Bíblia fala aqui, que o Timóteo está falando para nós: pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não, no momento certo ou não, tá? Procure convencer, olha aí, tem que convencer as pessoas e repreenda aquilo que está errado. Anime e ensine com toda a paciência. Precisa ter, olha, isso aqui é uma coisa muito importante, ó, que ele fala aqui. Ensine com toda a paciência. É difícil, eu entendo, eu compreendo. É difícil você pregar a quem não quer saber de nada, quem não quer ouvir nada e quem não tem fé em absolutamente nada. É difícil, é bater com martelo ali, ó, na cabeça da pessoa e não vai de jeito nenhum. Então, eu até compreendo isso aí, mas nós temos que seguir a palavra aqui. Anime e ensine com toda a paciência. É fácil falar? É. É difícil fazer? Muito, mas nós temos que fazer. Tá? Insista, repreenda, tá? Porque a pessoa tem que escutar a palavra de Cristo. Então tá aqui, ensine com toda a paciência. Eu sei que é difícil, mas temos que ter paciência, principalmente naquelas pessoas que não acreditam em absolutamente nada, muito menos na Bíblia, que para ela é um jornal de final de semana que ela compra na banca. Tá certo? Pois vai chegar o tempo em que as pessoas vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que eles querem ouvir. Acabei de falar isso daí, olha só, olha aí. Arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. É o que eu falei, são os falsos profetas. As pessoas vão arrumar. Quando ele fala que arranjarão vários mestres, esses mestres de ensinamento aqui são os pastores de hoje, né? 90% hoje é engana-trouxa, 90%, porque eles viram que o nome de Jesus é uma indústria monetária. Então eles abrem igreja em tudo quanto é esquina. E o negócio deles é dízimo, é grana. Então, quanto mais pessoas eles chamarem para dentro, muito mais dinheiro vai entrando. Não faz absolutamente nada na igreja, continua a mesma coisa. E ele sai de carrões e aviões importados e viagens com a esposa e com a família. Então, isso chama-se aí, ó, o dízimo alterado, que não é para ir para lá, foi para cá, ó. Isso para mim é roubo. E fazer o cristão de otário, de trouxa dentro de uma igreja. Então está aqui o que ele fala: e arranjarão para si mesmo uma porção de mestres, uma porção de pastores aí por aí que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Então muitas pessoas, quando vão numa igreja e elas ouvem aquilo que elas não querem ouvir, qual é a reação delas? É ir embora. Eu vou embora dessa igreja, que ela põe um monte de defeito na igreja, põe um monte de falha na igreja, porque a culpa é da igreja. Não é isso, é que ela não escutou aquilo que ela queria escutar. Aí ela vai para um lugar onde o cara mete a mão no dízimo, onde o cara faz todo mundo de trouxa, de otário, e ali ela senta, ela se realiza. Por quê? Porque ela está escutando aquilo que ela quer, não aquilo que está na Bíblia. Aquilo que ela quer escutar conforta ela fica confortável com aquilo. Eu não sei o que ela quer escutar, mas é assim que funciona hoje. Já vi isso aí também. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Tá aí, ó. Mas você, seja moderado em todas as situações, suporte o sofrimento,
faça trabalho de um pregador do Evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Eu procuro cumprir o meu dever de servo de Deus, porque eu tive um chamado, né? E hoje eu procuro corrigir, servir ao Senhor e chamar as pessoas, principalmente aquelas que não querem segui-lo. Porque assim, é fácil, muito fácil, você pregar a palavra e aquela pessoa que aceita Jesus vai seguir você. Essa pessoa é fácil, porque ela gosta de Cristo, ela vai ouvir a palavra, ela vai seguir você, como você que está me ouvindo e vendo, está me seguindo para ouvir a palavra. Agora, o difícil é você fazer isso com a pessoa que não acredita em nada. Não é que ela seja ateia, não é que ela seja, né? Mas ela é meio desconfiada de tudo, ela não acredita em nada. Então, é dessas pessoas que nós temos que ir atrás. É essa que não acredita em nada. Você tem que ir lá buscar, trazer e fazer com que ela acredite na palavra de Cristo. Agora, o que você vai fazer eu não sei, mas é preciso ser feito. Precisamos ganhar alma para Jesus. Então precisa ser feito isso aí. É fácil aquela pessoa que aceita. Ela aceita, acabou, fim de papo. Agora o difícil é você correr atrás daquele que virou as costas para você e não quer saber de nada. Aquele lá é difícil de você ir atrás. É esse que Cristo quer que você ganhe. É aquele que fica batendo na pedra aí, ó. Quanto mais você fala pro cara, ele retruca. Você fala, ele retruca. Até você ficar convencendo ele. Mas também não seja uma pessoa chata, né? Porque isso aí fica insuportável. E aí ele continua, o Timóteo. Quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado, e já é tempo de deixar esta vida. Fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé. E agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta, o prêmio que o Senhor, o justo juiz que me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. No 9 aqui, ele diz, assuntos pessoais. Pois Demas se apaixonou por este mundo, me abandonou Timóteo, e foi para a cidade Tessalônica. Crescente foi para a província de Galácia, e Tito para a região da Dalmácia. Somente Lucas está aqui comigo, diz o Timóteo. Procure Marcos e traga-o com você, porque ele pode me ajudar no trabalho. Vamos pular para o 14 agora. Alexandre, o ferreiro, me prejudicou muito. O Senhor lhe dará a sua recompensa de acordo com o que ele fez. Então, cuidado se você prejudica, porque você vai ter a sua recompensa quando você subir. Tome cuidado com ele, pois combateu com muita violência a nossa mensagem. Olha aí, acabei de falar. A pessoa combate com violência quando você manda mensagem para ela. Quando eu digo manda mensagem, não é no celular não, tá? Quando você manda mensagem, você está verbalmente ali sentada no sofá, numa cadeira e mandando a mensagem para a pessoa. Então tá aqui, ó, tome cuidado com ele, pois ele combateu com violência a nossa mensagem. Então toda mensagem ele combate com a violência. Então mais ou menos um exemplo aí, a pessoa não quer saber de nada, absolutamente nada, vira as costas para você, ele fica ele fica combatendo a mensagem com violência. Então você fala alguma coisa de Cristo, ele fala uma abobrinha em cima de você e já te ofende, e aquela mensagem fica violenta ou ofensiva para deixar você nervosa e você perdeu o controle. Então é isso que acontece nos dias de hoje. Eu sinto muito por essas pessoas e peço que Deus abençoe grandemente a alma delas, tá? Na primeira vez em que fiz a minha defesa diante das autoridades, ninguém ficou comigo, todos me abandonaram. Espero que Deus não ponha isso na conta deles. Acabei de falar também aí. Mas o Senhor ficou comigo, me deu força para que eu pudesse anunciar a mensagem completa a todos os não-judeus e me livrou de ser condenado da morte. O Senhor me livrará de todo mal e me levará em segurança para o seu reino celestial. A ele seja dada a glória para todo e sempre. Amém. Aqui,
O Senhor me livrará de todo mal e me livrará em segurança para o seu reino. A ele, aqui onde ele esteve, não está mais porque ele ressuscitou, seja dada a glória para todo e sempre. Amém. Ok? Pulando para o 22 e último do Timóteo, 2 Timóteo. Timóteo, que o Senhor esteja com o seu espírito, que a graça de Deus esteja com você. Maravilhosa palavra de Timóteo para todos nós. Eu espero que tenha aberto o seu coração com essa mensagem, de você chegar próximo a um irmão e levar esta mensagem a ele, tá bom? Então ele nos ensinou aqui várias coisas, eu espero que você tenha compreendido firmemente nessa palavra aí. Tá certo? Antes de encerrarmos o programa, eu achei uma imagem muito interessante na internet, eu gostaria, vou até pedir para a direção se pode colocar do lado para mim aqui, por gentileza, que eu queria ler junto com os irmãos aqui. Isso, é essa imagem mesmo. Eu vou ler com vocês para que possamos encerrar o programa. A cruz foi o preço, o amor foi a causa e você foi a razão. Tenham todos uma excelente semana. Muito obrigado pela grande audiência do programa e, se Deus quiser, estaremos juntos com uma nova palavra semana que vem. Tenham todos uma excelente semana, um excelente trabalho, uma excelente escola, volta, um retorno às escolas e que Deus abençoe grandemente o seu lar, a sua família. Gente, um beijo no coração, fiquem com Deus e até lá. Obrigado, gente.